Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas amadas irmãs, eu vos saúdo a todos e a todas com a paz do Senhor. Amém? Poder sentar, por gentileza. Abra comigo aí, por favor, em João capítulo 1. O meu e-mail não quer abrir aqui a mensagem, rapaz. João capítulo 1, verso 14. Evangelho de João capítulo 1, verso 14. Todos acharam? Só eu que não achei, mas eu vou achar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A todos quantos que estão nos ouvindo nessa noite, Deus abençoe, é muito bom estar com todos vocês, tá bom? Meus irmãos, o evangelista João, ele começa aqui descrevendo como a palavra, o verbo, de fato se fez carne. Ele diz que Cristo Jesus, ele é o verbo, e isso podemos ver nos versos 1 e 2, pois ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, isto é, João ele diz que Cristo Jesus, ele é antes da criação, ele é antes do universo, ele é antes da criatura, e ele é antes do que tudo e do que todos. Sim, Cristo Jesus, ele é antes da criação do mundo e que desde sempre existiu com Deus e é Deus. Então, o apóstolo João, ele nos leva aqui, meus irmãos, no verso 14, para a humanidade de Cristo, dizendo que o verbo se fez carne, sim. Essa expressão aqui, dizendo que o verbo se fez carne, e ele está dizendo, meus irmãos, que Deus agora se tornou homem. O apóstolo João está dizendo, o apóstolo João, ele quer nos levar a entender que ele é perfeitamente Deus e que ele é perfeitamente homem. O apóstolo João quer nos levar a entender que o verbo que criou o mundo e tudo que nele há, pressentificou e veio morar entre os homens, veio salvar os homens e mostrar para os homens, meus irmãos, a glória eterna do Pai. Esse amor divino nos envolve, nos introduz num ambiente que fomos lavados por sua misericórdia e por sua graça, fazendo-nos nascer de novo, para de fato deixarmos de sermos criatura, para sermos filhos de Deus. Portanto, agora, pela divina graça de Deus, pela bondade de Deus, somos filhos, porque o Verbo se encarnou em nós. Em primeiro lugar, João ele diz que o Verbo se fez carne, mas não deixou de ser Deus.
O Verbo habitou entre nós, mas não deixou de ser Deus. Você vai ver justamente isso no verso 14. Perceba que o versículo 14 é a declaração bíblica mais importante da encarnação de Cristo Jesus. E, portanto, é um dos versos mais importantes da Escritura. Se não vejamos que o evangelista João, no verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne, porque João usa a palavra carne para expressar aqui pelo menos duas coisas importantíssimas para o meu e para o teu crescimento ou para o nosso entendimento. A primeira coisa importante aqui, ou a primeira expressão aqui, ele diz, meus irmãos, que Cristo se tornou carne para mostrar à humanidade que agora ele é homem, isto é, Cristo é o símbolo agora da humanidade. Segunda expressão, vai falar, meus irmãos, que Cristo Jesus, sim, o Verbo entrou no cotidiano da humanidade. Além dele se tornar homem, ele entrou no cotidiano. Ele esteve entre nós e está ainda entre nós. O que João quer dizer, o que João quer deixar aqui para mim, para você, para nós, é uma grande, meus irmãos, verdade, uma grande realidade na encarnação. É que o divino, o único Deus, o único Senhor, o Todo-Poderoso, assumiu a humanidade, isto é, o Verbo assumiu a natureza humana. Isso quer dizer que o infinito tornou-se finito. Eternidade entrou no tempo, meus irmãos, e o invisível tornou-se visível. O que não podíamos ver, agora podemos ver. Deus, o Criador, entrou na sua criação. Deus se envolveu, Deus se revelou ao homem. Deus assumiu a humanidade. Eu gosto muito da ideia do pastor Hernando Dias Lopes, quando ele diz que o Verbo se fez, o Verbo se fez, tem aqui um sentido muito especial. Não é um se fez ou se tornou, no sentido de ter cessado de ser o que era antes. Ele diz que quando a mulher de Ló se tornou uma pedra de sal, ela deixou de ser a esposa de Ló, a esposa dele. Mas quando Ló se tornou pai de Moabe e Amon, ele permaneceu sendo Ló. Esse é também o caso aqui, o Verbo que se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. Igreja, João, o apóstolo João, ele está dizendo aqui para mim e para você, que Cristo Jesus assumiu a natureza humana sem deixar de ser divino. Em Cristo estão as duas naturezas, a humana, sim, e a divina, e isso é fato. Em Cristo vemos eternidade, em Cristo vemos bem-aventurança eterna e tristeza temporal quando Ele estava aqui. Em Cristo vemos onipotência e fraqueza, onisciência e ignorância, imutabilidade e mutabilidade. Todos esses atributos contrastantes, meus irmãos, se unem na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, um certo reformador, ele disse da seguinte maneira, ele escrevendo sobre as duas uniões de Cristo, ele diz, meus irmãos, que maravilha a união de duas naturezas infinitas, distante da forma mais íntima que qualquer coisa no mundo. Aí ele continua dizendo que a mesma pessoa fosse conferida glória e sofrimento, alegria infinita na deidade e tristeza inexprimível na humanidade. Que o Eterno, assentado no trono, se tornasse uma criança no berço, o Deus trovejante se fizesse um bebê que chora e o homem sofredor. A encarnação surpreende os homens na terra, mas a encarnação surpreende também os anjos nos céus. Portanto, eu continuo com Hernando Dias Lopes, ao dizer que o fato do Filho de Deus ter se esvaziado, assumindo a forma humana, é irreversível. Deus, o Filho, sem
sem cessar, por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana e se tornou uma autêntica pessoa humana, exceto no pecado. Vemos, portanto, a presença de Deus entre os homens, o Verbo eterno, pessoal, sim, divino, autoexistente, criador, esvaziou-se de sua glória, desceu até nós e vestiu-se pele humana, mas não deixou de ser o que é. Então, o que ele é, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo o verdadeiro, ele é o Deus Todo-Poderoso. Igreja, a encarnação de Cristo Jesus, ou melhor, o que é encarnação? Logo eu respondo com o puritano Thomas, ele responde dizendo que quando o Filho tornou-se carne, céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem. Esse ato de Cristo viabilizou para mim e para você a comunhão que eu e você não tínhamos. Agora eu e você temos. Por quê? Porque Deus, ele quis se relacionar conosco por meio da encarnação do seu Filho, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pois o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este versículo, ele chama a mim e a você, ele chama a igreja, não só a igreja do bairro Santa Rosa, mas toda a igreja universal, a uma santa, meus irmãos, e gloriosa motivação para estar reunida a fim de cultuar aquele que quis, meus irmãos, se presentificar na minha e na tua história, se fazer presente na minha e na tua vida, adentrar no meu e no teu coração. Portanto, este Cristo, ele nos chama, meus irmãos, para cultuá-lo. Sim, ele nos chama, meus irmãos, para celebrar. Cristo nos chama para de fato adorá-lo na beleza da sua santidade, porque não há outro, ele é o único, não há outro, ele é o Senhor, não há outro, ele é majestoso, não há outro, ele é o Deus homem, ele é o Cristo que se fez carne para habitar em nós e para dar a mim e a você essa oportunidade que hoje temos de podermos sentar, levantarmos as mãos e adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa é a motivação que a igreja tem que ter e nunca deve perder, de adorar e reconhecer o seu Senhor para todos sempre. Oh, queridos, perceba que a palavra se fez carne. Perceba que a palavra se fez carne no menino que nasceu na manjedoura. É o mesmo menino que o profeta Isaías anunciou, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chama o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isto é, a humanidade ela foi abraçada e ao mesmo tempo ela foi desafiada para viver um novo grande projeto de vida. E qual é esse novo grande projeto de vida? Um novo grande projeto de vida agora, meus irmãos, é de estar na presença de Deus, é de ter paz com Deus, é de ter intimidade com Deus, é poder saber, meus irmãos, que Deus nos ouve quando oramos, é poder saber que Deus, meus irmãos, aceita a nossa adoração. É um novo grande, meus irmãos, projeto de vida que Deus nos deu. O qual foi? É justamente esse que eu falei. É o projeto de eu e você nunca querer sair da presença desse Senhor, o Deus de graça, meus irmãos. Ele é o Deus que oferece vida, e vida Ele nos deu. Sim, Jesus é a vida, Ele nos deu Jesus. Jesus é o caminho, Ele nos deu esse caminho. Jesus é a verdade, Ele nos deu essa verdade. Jesus é o verdadeiro mediador, não existe outro, Ele é o único. Portanto, a minha e a tua verdadeira adoração está em Cristo. A minha e a tua verdadeira, o meu e o teu culto está em Cristo.
Se queremos ter vida no culto e culto na vida, devemos atentar para a vida que foi dado a nós. Quem? Jesus Cristo. Ele é a vida que traz vida no nosso culto, no nosso caminho. A nossa verdade, meus irmãos, só é por causa da verdade, a única que é a de Cristo Jesus. João está dizendo que Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, Deus não se esconde no além. Deus, ele não se fecha agora no templo. Ele está presente no meio de nós, numa pessoa. Quem é essa pessoa? Logo eu respondo: o ser humano Jesus. Jesus, meu querido, a partir desse momento é para sempre o lugar do encontro com Deus. Se queremos encontrar Deus, primeiro temos que encontrar Cristo. Se queremos ter Deus, primeiro temos que ter Cristo, porque Cristo é o nosso mediador. Não há salvação, não há justificação, não há santificação, não há regeneração, não há comunhão sem Cristo. Cristo é a base de tudo e de todas as coisas. A carne de Cristo Jesus tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus substituiu o antigo tabernáculo. Portanto, meu querido, não podemos guardar Deus numa caixinha de sapato. Não. Deus está onde o seu povo está. E se o povo de Deus está aqui, Deus aqui está. E disse Deus à mulher samaritana: é ali, é aqui, é acolá. Adore a Ele, a quem é o Pai, em espírito e em verdade, que você verá a manifestação da glória de Deus na sua vida. É isso que devemos fazer. Portanto, igreja, Deus habita entre nós. Que verdade maravilhosa, que verdade gloriosa. Deus, ele habita em nós, porque Deus, ele armou sua tenda entre nós. Assim, meus irmãos, no Antigo Testamento se fala de Deus e da sabedoria que estabeleceu morada permanente entre os homens. O tema da presença de Deus em meio ao povo é típico do Êxodo. Nesse livro conta que os israelitas armaram uma tenda para que Javé pudesse habitar em meio ao seu povo. Êxodo 25, versos 8 a 9, que eu acabei de ler. Estamos, meus irmãos, lembrando aqui, através desse texto aqui, estamos lembrando das manifestações visíveis da presença de Deus, como no caso da coluna de fogo e da coluna de nuvem, que pairava por cima da tenda da congregação. E isso servia de sinal externo, de que Deus, em forma de perfeitamente, ele estava ali, estava real, habitava com o seu povo, meus irmãos, com o seu povo antigo. Aqui no verso 14, João está dizendo agora para mim e para você, dizendo que essa presença se torna agora visível por intermédio do Logos. Quem é o Logos, meus irmãos? Cristo. Quem é Cristo? Meus irmãos, a palavra, o Logos na carne, a saber, Jesus Cristo, o verbo encarnado, toma o lugar da antiga tenda como local da presença de Deus entre os homens. Deus, Cristo habitou em nós, meus irmãos. O tabernáculo era tanto lugar da habitação de Deus como lugar de encontro entre Deus e os homens. Assim também o Logos veio ter com os homens. Cristo habitou entre nós e trouxe a eterna salvação para mim e para você, e trouxe a permanência, meus irmãos, do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. O texto diz, meu querido, que Cristo Jesus, sim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, como cheio de graça e ao mesmo tempo cheio de verdade. Jesus aqui, meus irmãos, está viabilizando
para mim e para você, o que Ele mesmo manifestou. O que foi que Ele manifestou, meus irmãos? Ele manifestou graça, e em seguida o que foi que Ele manifestou? Ele manifestou verdade. Então, o que é graça, meus irmãos? Graça, logo eu trago a resposta. Graça é o tempo exclusivo de Deus, dado a nós, meus irmãos, por meio da sua soberania, isto é o Deus que é transcendente, meus irmãos, se precipitando na minha e na tua história, na minha e na tua vida, a fim de mostrar que Deus, Ele não é só de lá, mas Deus, Ele é o Deus de cá, mostrando que esse Deus que está no trono é o Deus também que se faz presente na minha e na tua vida, mostrando que esse Deus, Ele é imanente. O que é graça? Graça é o favor de Deus dado a nós. No que é graça? Graça, meus irmãos, é Deus vindo ao meu e ao teu encontro por meio do seu Filho, mesmo sabendo que eu e você não somos dignos, mas mesmo assim Ele vem ao nosso encontro, mesmo sabendo que durante a manhã a gente pecou, mas mesmo assim Ele se reúne conosco como está aqui, para comungar conosco, para estar conosco e para nos edificar. Graça, meus irmãos, é saber que aquele que está sendo ofendido, Ele mesmo assim nos perdoa, nos restaura e nos dá da sua bondade para comungar para todos sempre. Isso é graça, meus irmãos. É Deus, meus irmãos, querendo todos os dias, todos os momentos, toda hora, querendo se encontrar comigo e com você. Mesmo assim, o texto diz que o Deus de graça, Ele é cheio de verdade. O Deus de graça, Ele vem ao nosso encontro para quê? Para trazer salvação. Se eu e você somos salvos, se já estamos salvos na pessoa de Cristo, o que é que Ele traz a mais depois da salvação? Restauração. E depois da restauração, edificação. O que é que Ele traz mais? O que é que Ele traz mais? Muitas bênçãos. Bênçãos Ele traz porque Ele é uma fonte inesgotável. Graça, meu querido, é Deus fazendo por nós e em nós aquilo que nem mesmo nós poderíamos fazer em nosso próprio favor. Nós não podemos, meus irmãos, perdoar a si mesmo, perdoar os nossos pecados, mas Ele nos perdoou. Graça é saber na mente e receber no coração que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores, pelos meus pecados. Isso é graça. Não merecíamos, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, isto é, em Jesus se cumpriu todas as profecias. Cristo é a verdade, que sem a qual ninguém verá a Deus. Não há espiritualidade sadia sem Cristo, não há culto sem Cristo, não há serviço sem Cristo, não há ministério sem Cristo, não há nada sem Cristo. Cristo é tudo em todos, todos precisam de Cristo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós é o Jesus Cristo, que revela a glória do Pai. Veja o texto que aqui diz: e vimos a sua glória, verso 14, glória como do unigênito do Pai, isto é, em Cristo Jesus podemos ver a glória do eterno Deus sobre os homens. Sobre os homens. Em Cristo. Aí Hebreus capítulo 1, verso 3, ele diz, meus irmãos, da seguinte maneira, que esse Cristo aqui, ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata do ser de Deus, exata, nem mais e nem menos, exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito o que fez, Ele se sentou no trono. Qual trono? O trono, meus irmãos, o qual Ele deixou
para se encarnar, para habitar em nós, mas ele retornou para o seu trono, ele retornou para lá, e mostrou para nós que o Cristo que está sentado lá no trono, governando tudo e todas as coisas, sustentando tudo e todas as coisas, purificando, meus irmãos, tudo e todos, salvando o que precisa de salvação, perdoando os pecados do passado, do presente e do futuro. Este Cristo, ele não só está lá sentado, ele está, meus irmãos, agora sentado no trono do meu e do teu coração, dizendo da seguinte maneira, que ele habitou, que ele fez uma tenda, que ele mora agora em nós. E por essa razão, eu e você devemos ter cuidado para onde nós estamos levando quem está sentado no trono do nosso coração. Para onde você tem levado Cristo? Porque Ele é Senhor, é Ele que governa, e não é você que carrega Ele, é Ele que lhe carrega. Aí o texto diz: Ele é o resplendor da glória de Deus. Aí Colossenses capítulo 2, verso 9, ele diz, meus irmãos, que nele, quem em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Cristo é o verbo que veio cheio de graça e veio cheio de verdade, a fim de mostrar a glória do Pai, a glória plena de Deus entre os homens. Cristo, Ele é distinto do Pai, mas Ele é da mesma natureza do seu Pai. Ele veio para nos revelar a Deus, o seu Pai, em toda a sua glória e em toda a sua majestade, nos conduzindo de volta aos braços do Pai. Este é o glorioso ministério, meus irmãos, da encarnação de Cristo Jesus. Ele habitou em nós para mostrar a nós a glória do Pai. Aí eu concluo. Hoje foi rápido, não foi? Foi. Aí eu concluo da seguinte maneira. É que João, ele tem a preocupação, queridos e queridas, de mostrar para nós que o Deus que está sentado no trono, o Deus que está sentado no trono, é o mesmo Deus agora que está sentado no meu e no teu coração, ao dizer, e o verbo se fez carne. Aí você vai lembrar, se o verbo se fez carne, então ele sentou no trono do meu coração. Ele habitou em mim, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Não enxergávamos, mas agora enxergamos. Por quê? Porque Cristo, por meio do seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus tirou as escamas do pecado. E agora podemos ver o que não podíamos ver. Agora podemos adorar o que não adorávamos. Agora podemos servir com excelência como não servíamos antes. Por quê? Porque Ele está sentado no trono do meu e do teu coração. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, igreja, embora eu não possa entender, nem muito menos explicar completamente a maravilhosa, meus irmãos, o maravilhoso ministério da união dessas duas naturezas, eu posso, na verdade, confiar naquele, meus irmãos, que é o Deus homem e o Deus homem, mas eu posso confiar no Deus também que é eterno, no Deus que é suficiente e no Senhor que é o Salvador, visto que Deus se tornou homem e sofreu no lugar dos homens. Ele é capaz de salvar todos aqueles que confiam nele. Portanto, a nível de aplicação, Ele participou de nossa natureza
para substituir, meus irmãos, as forças do mal. Segundo, ele assumiu a nossa natureza, para que por nossa vez pudéssemos assumir a sua natureza. Ele participou da nossa miséria, para que pudéssemos participar de sua plenitude por meio da fé. Ele andou em nossas trevas, para que pudéssemos participar de sua luz. Quinto, ele é o caminho, mas também é o pioneiro, o primeiro a andar por esse caminho. Foi ele que nos colocou, não foi ninguém, foi ele. E por essa razão devemos andar nesse caminho em santidade, em honra, para o louvor da sua exaltação. Sexto, ele experimentou nossas fraquezas para que pudéssemos participar de sua vida eterna. Se hoje temos o que temos, se hoje somos o que somos, porque Cristo Jesus sofreu, meus irmãos, tudo isso para dar a mim e a você a tão rica e gloriosa salvação. Pergunta: o que é que você tem feito com a salvação que Cristo lhe deu? Você que está em casa, que pode estar aqui e não estar, o que é que você tem feito com a salvação que Cristo te deu? Se ele se presentificou na tua história, está presente na tua vida, não é para que você possa estar em casa, é para que você possa estar aqui, junto com a congregação. Por que, seminarista Jobson? Por que, meu doutor Jonathan? Porque você, meu amigo que está me ouvindo, você não é igreja só, você é igreja comigo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Eu não sou sozinho igreja, eu só sou igreja por causa do corpo de Cristo. E aonde é que o corpo de Cristo está? No templo, na igreja, adorando a quem? Aquele, meus irmãos, que adentrou, aquele, meus irmãos, que habitou nas nossas vidas. Portanto, saia de casa e venha cultuar a Deus. Você que pode, acima de 10 e abaixo de 60, você pode estar aqui, porque o Deus que tem livrado a mim, toda essa turma aqui, é o mesmo Deus que pode te livrar. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, meus irmãos? Aí só para aumentar mais a tua fé, debaixo desse globo aqui, todos nós iremos, queira ou não queira, pegar esse vírus. Você querendo ou não, todos vamos pegar, independente de qualquer coisa, seja no atacado ou no varejo, esse negócio vai acontecer. Mas maior do que esse vírus é Deus.